Dá um oi, se apresenta para todo mundo, fala o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você faz de melhor, que você quer cozinhar. Enfim, se apresenta aí. Olha, o que eu faço de melhor é cantar no chuveiro, não, brincadeira. Oi, gente, boa noite. Obrigada por participarem desse momento tão libertador, como diz a Fabi, de redescobertas, né? Eu sou a Andressa, sou biomédica, mas sou terapeuta tântrica e reikiana. Nerd pra caramba, sim, eu admito, eu seguro essa bandeira com amor. Vou dar oi para as minhas meninas, oi para todas as meninas, oi para quem eu não conheço, para quem não me conhece, prazer. Muito obrigada pelo convite. Foi Ah, que gostoso. uma batalha, né? Um conteúdo que procura uma coisa, procura outra. Quem é nerd me entende. Sabe que quem é nerd não está feliz com pouco. A gente não sabe ficar no bar, mas tá Isso é tudo muito certo. bom. Mas isso é muito bom. Isso é uma característica sua muito bonita, até mesmo porque como você trabalha com cura, né, das pessoas, o básico ele não vai ser bom. O básico para nossa profissão é melhor nem ter vindo, né? Se não for para a gente arrasar e agitar e realmente mudar a vida das pessoas, é melhor nem acordar. É Mas como vamos diz lá. a Malu, que tá na live, inclusive, senhora Aline há de convir, que é verdade, de pacífico já basta o oceano. Vamos chegar chutando a porta. É isso aí, é isso aí. Ali é uma fofa, ela mandou várias perguntas pra gente na caixinha lá, vamos ver se a gente consegue responder tudo, tá? Então vamos começar a nossa live dizendo para as pessoas que nós vamos tratar de um tema hoje que acredito eu que é um tema que está relacionado com a humanidade desde quando a humanidade começou a se relacionar. E desde quando a gente começou a percorrer esse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, eu estou falando de humanidade mesmo, desde a idade da luz até sei lá quando isso vai acontecer, a gente se depara com essas relações que são as relações tóxicas. E aí, o que, que é isso, né? Como que isso influencia na nossa vida positivamente, será? Negativamente? Como que isso nos faz verdadeiramente crescermos, sermos pessoas mais maduras? Enfim, quer começar? Eu começo? O que você acha melhor? Acho que você pode começar. Tem umas perguntas muito boas, eu tô poupando aqui. Tá ótimo. Olha, a Carol tá aqui. Carol, que saudade de você, querida. Espero que esteja Léo, tudo bem por aí. Muita gente bacana aqui hoje. Então, quando o tema surgiu para que a gente falasse, porque ele surge, né? Nosso inconsciente pede e vem. Só para deixar as pessoas mais cientes, quando eu convidei, foi semana passada, né, que eu te convidei, para a gente fazer retrasada. essa aula. Oi? Retrasada, que a gente fez Retrasada? reunião. Ótimo. Ó, exatamente, que de semana passada surgiu o tema. Eu falei para a Andressa assim, vamos fazer uma live? Ela, vamos, qual o tema? Eu falei, deixa vir. E aí veio, eu só joguei no WhatsApp dela e falei, a gente vai falar sobre relações tóxicas, se vira. E ela encarou esse desafio, encarou isso como uma relação não tóxica, esse desafio, e a gente está aqui hoje. E eu fiquei por muito tempo refletindo das minhas relações tóxicas que eu tive na vida, onde em momentos eu provoquei essas relações, e dentro dessas provocações, às vezes eu era o algoz, às vezes eu era a vítima. Então a gente já começa com esse conceito, né, que numa relação tóxica, a responsabilidade desse efeito tóxico na relação pertence aos dois lados. Até mesmo porque é uma relação. E uma relação não dá para ser sozinho. Não dá para ser sozinha. Então essa reflexão ela veio muito forte para mim nesse processo de entender que naquela ou naquelas determinadas relações onde eu antes me considerava vítima, eu hoje me considero uma pessoa responsável por tudo aquilo também. É, por ter me colocado na passividade muitas vezes, por ter atraído isso,
na grande maioria das vezes. E por ter acontecido comigo, eu creio que aconteça com todo mundo também, que já sofreu ou que sofre isso. Mas muita calma que a gente vai conversar sobre isso. Né? Então, se você que está assistindo essa live hoje é, percebeu finalmente que vive uma relação tóxica, como ariano fofo, eu te digo, a responsabilidade é sua. Mas também, como Mariano Fofo, eu digo, dá para a gente sair disso, tá? O que você tem para falar sobre isso, sobre essa responsabilidade das partes? Olha, eu assino embaixo e complemento com um pouco de nerdice. Eu revisitei todas as minhas relações nesse período desde a semana passada. Na verdade, faz um belo período, mas desde a semana passada com maior intensidade. E eu acho que a cada dia passa, a gente percebe que nós somos menos vítimas e menos algozes. Nós podemos ser tipo, perpetuadores, ou nós podemos ser, usar coisas que nós aprendemos, não habilidosos, enfim. Tem uma gama de condições. Nós podemos ter situações tóxicas, mas relações tóxicas são construídas a partir da nossa passividade. São construídas a partir de uma permissividade. Porque o outro, ele trata a gente como ele acha que é certo. Ele trata a gente como ele aprendeu. Não é? Peraí. Tá com eco. Para mim tá parecendo pouco eco aqui. Se de repente você colocar o fone de ouvido, não sei se você tem fácil aí, melhor. Mas Não dá, enfim, porque o continua aí. iPhone tem preguiça com fone de ouvido. Tá melhor? Tá, não estava incomodando antes, não. Tá, se incomodar muito, vocês falem. Tá. Então, a cada dia a gente começa a entender, eu pelo menos, percebi essa questão do senso de autorresponsabilidade. Deixa de ser culpa em dado momento e se torna senso de autorresponsabilidade. Que é quando a coisa começa a ficar mais produtiva, né? Mais construtiva, porque a culpa ela é um sentimento paralisante. E eu trouxe, não por um acaso, eu sou toxicologista. Olha a ironia, né? Para quem não sabe, eu sou biomédica, minha especialização é toxicologia. E eu trouxe coisas que eu acho importantes. Vamos ver se tem alguma similaridade entre relações com algum solvente que faça mal a longo prazo e com relações de proximidade. A gente tem o xenofóbico, ou xenobiótico. Substância química de estrutura definida que, interagindo com o organismo, produz efeito nocivo. Ou seja, ela não é em si nociva. Mas se você dá ali para um tolueno, se você dá ali para um excesso de cloro, a relação do teu corpo e fica ali revisitando aquela relação, a interação do teu corpo pode ter efeitos tóxicos em relação ao tempo em que você é exposto a esse solvente. Ou seja, eu não vou falar vítima, eu quero usar um termo mais assertivo. Ser receptor de uma reação tóxica, né? Uma reação que não é legal, uma reação que não é bacana, faz parte de um convívio social. Todo mundo vai acabar magoando alguém um dia porque nós crescemos de formas diferentes. Mas se permitir interagir com isso, é como se o cloro saísse correndo e pulasse na sua cara toda vez, sabe? Você está se expondo àquilo. Você tá... A gente está falando, então, cientificamente de comportamento viciante, né? Totalmente. E não só viciante. Na verdade, eu acho que parte de perceber essa toxicidade é exatamente no vício, sim. Mas não só, sabe? O fato de viciar talvez seja uma parte do medo desse efeito seja reversível. Dá para entender? Faz sentido? Não, faz. Sim, dá para entender, faz total sentido isso. Eu estou revisitando algumas coisas aqui. A maioria das pessoas, quando me procuram para fazer algum tipo de sessão de libertação desse tipo de comportamento,
ou desse tipo de relação vem exatamente com esses sintomas. Por ser tão difícil de, primeiro, perceber, por ser tão difícil de assumir depois que percebeu, e por ser tão difícil de mutar isso. Né? Então, existe primeiro a dificuldade da pessoa perceber que isso é um vício, que isso é um comportamento, que depois a gente vai descobrir qual é a origem e tudo mais. Existe uma enorme dificuldade da pessoa aceitar isso, dizer tudo bem, eu sei, o outro lado está errando, mas eu sei também aonde eu erro, e depois de largar disso, né? Porque esses 3 passos, até você conseguir enxergar, é um passo muito alto, e digo alto porque você passa a enxergar de cima, literalmente, o comportamento que você vinha repetindo e tudo mais. Faz total sentido esses dados que você traz. É um processo, né? Tanto intoxicar-se quanto desintoxicar-se. São processos. Não tem como a gente pular a etapa. Às vezes a gente tá tão... Sabe quando você tá pintando a casa? E a casa inteira tá cheirando a tinta? E aí, de repente, você não vai perceber que tem um bolinho fritando na fritadeira e que passou do ponto, porque o cheiro da tinta tá tão forte que você não consegue sair daquele cheiro. Aquilo te toma de um jeito que você não consegue perceber tudo que tá em volta. E você se acostuma, né? Porque é devagar. Não é de uma hora para outra. Não Exato. é, não é. Você entra na relação e do nada você recebe um tapa. E aí pode ser, esse tapa pode ser de vários aspectos, né? Físico, emocional, psíquico. Não é do nada isso, é aos poucos. É aos poucos. Se a gente, se a gente traz, por exemplo, uma relação tóxica que é relacionada com violência física, não é do nada que o sujeito vai lá e mete a cabeça da mulher no fogão. Não é de uma hora para outra que isso acontece. E são esses pequenos sinais que nós precisamos sempre estarmos atentos. Sempre, a todo momento, até a gente conseguir olhar por cima e entender qual é a origem disso, né? Total, total. E pedir ajuda, né, gente? Eu queria deixar claro antes da gente terminar a live, caso eu esqueça isso, o fato de eu não tô conseguindo enxergar. Ou, eu vou usar uma frase que você usou que eu achei ótima. Eu acho que esse é o momento, pegar essa frase, Corinha. Até acho que é tóxico, mas... Cara, procura um terapeuta, um psicólogo, enfim, procura uma ajuda de alguém para tirar esse mas da sua cabeça, sabe? Eu ouvi uma coisa de uma pessoa que se relacionou comigo que eu achava ótima, que era, tipo, dizer familiar. A gente só se adapta ao que tá ruim. A gente só se acostuma, na verdade. A gente só se acostuma com o que tá ruim. Se tá bom, você não tem que se acostumar, tá gostoso? Então, Faz sentido. adaptar-se por si, sensacional, vai na fé. Adaptar-se para caber em algo, vale. Então, eu acho que nesse momento em que você não consegue olhar por fora, procurar alguém é primordial. Esse passo de usar a frase que eu usei lá, até parece tóxico, mas... E esse passo de ir procurar ajuda, que é o que se deve ser feito, isso eu digo na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, nós seres humanos não conseguimos resolver isso por si só. Já vou entrar em outras perguntas que vieram aqui no decorrer do dia. Mas para chegar nesse estágio do entender que é uma relação tóxica, mas, putz, tá gostosinho, né? Porque eu tô na zona de conforto. É aquilo que a gente conversa. Tá fedendo a merda, mas é quentinho, então vamos ficar, né? Ou o estágio de procurar alguém para ajudar nisso já é um grande avanço. Eu vou
eu vou mais atrás. Eu vou ali quando não se percebe, que é onde a maioria das pessoas começa a nos procurar, né? Quando não se percebe. E uma pessoa me mandou uma pergunta: quando que a gente percebe? Como que a gente percebe? Se eu trouxer o que você acabou de dizer, que é quando a gente se adapta, já é uma luz para esse tipo de relação. Quando que você percebe? Quando não flui, quando não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal. Pode ser comum casais brigarem o tempo todo, mas isso não é normal. Não é normal isso. Existir divergências é uma coisa. Existir brigas a todo momento nunca vai ser normal. Quando você precisa se adaptar, vou usar o que você está trazendo para a gente aqui, quando existe um esforço, é porque algo ali acontece. Não estou dizendo que a relação ela tem que ser harmônica o tempo todo. Para mim até tem, porque entre a harmonia e a vibração para que essa harmonia seja valorizada, existe muita coisa. O que não pode existir são os confrontos de valores, de crenças. E muitas vezes a gente fica brigando com isso a todo momento para usar a frase: eu vou fazer essa relação dar certo, porque vale a pena. O que que vale a pena? O último caso que apareceu para mim é de um início de divórcio depois de mais de 20 anos de casados, com 2 filhos. Só que desde lá no começo, antes do casamento, já havia dúvida. Só que daí entra um monte de crença. Aí que a gente tem que ficar esperto. As crenças vão falando: não pode separar, a data já está marcada, já casou, não pode divorciar, já tem filho, não pode se separar. E aí chega um momento que você olha para trás e fala: se eu tivesse feito antes, talvez teria sido tudo muito mais diferente para os dois lados. Interessante isso. Muito, e eu ainda vou um pouco mais nos sinais em que eu sinto e percebo, né? Não só em mim, mas no contexto que eu conheço, né? Nas mentorias, com pessoas próximas e nos cursos e tal. Tem o contexto tântrico, que é basicamente, cara, se dói, se você somatiza, se você tem alguma relação corporal frequente que não tá legal, isso já é um bom momento pra... Peraí que tem alguma coisa esquisita. Mulher que tem muita candidíase. Candidíase traz essa origem ancestral de culpa, de medo do masculino, medo do seu feminino sendo machucado. Tem todo um contexto. Então, eu sou uma mulher que nunca teve muita candidíase, entrei num relacionamento, tô tendo candidíase direto. Vamos botar um pé para trás para entender o que teu corpo está querendo dizer? Outro ponto que eu percebo muito. Nossa, mas eu sou errada. Eu tenho vergonha da minha história, eu tenho vergonha dos meus sentimentos, eu não consigo abrir o que eu sinto de forma minimamente audível, sabe? Eu tenho medo dos meus valores. Quais são os meus valores? Porque a gente chega nesse ponto, né? Peraí, eu não entendo quais são os meus valores. Eu me espremi tanto pra caber aqui que eu preciso entender quais são os meus valores. Porque eu não. Peraí. Eu gosto mesmo de pizza, sabe? Sim, desde as coisas muito simples. Então, eu acho que um momento em que você começa a se... Rapazes e moças, né? Eu uso contexto de moças porque eu sou uma moça e por motivos básicos. Mas, rapazes e moças, quando chega um momento em que você começa a olhar para aquilo e pensar: peraí, que eu acho que eu não... Não, eu sou muito errada. Nossa, mas é muito... Eu acho que esse lugar é muito perigoso. Acho que esse lugar é muito... Tem que ser olhado com muito carinho, sabe? Quando essa criança interior começa a gritar também, porque nós somos adultos que temos uma história. Nós temos um monte de crenças que foram criadas desde que a gente nasceu. E algumas que nem são nossas, são ancestrais que a gente carrega ali porque tá no pacote do DNA. Então, assim, vem essas coisas e a partir do momento em que você
entra num processo de, peraí, eu ouvi em algum lugar que isso aqui não é normal, acho que esse já é um gatilho positivo, sabe? Uhum. Você trouxe uma lembrança, uma informação muito interessante quando você fala do corpo, né? Esse exemplo que você deu do corpo feminino, da candidíase e tudo mais. É, Ainda bem que hoje em dia as terapias estão também olhando para isso, né? Quando a gente fala de corpo, por exemplo, que está relacionado com Tantra, está relacionado com Reiki, com Theta, enfim, é, ele é mais que um termômetro para a gente, né? O nosso corpo físico, ele é quase uma sirene, que quando ele está sendo já violado, quando ele está sendo provocado, é porque desde lá de trás das nossas memórias, que pode ter sido no início dessa relação atual, que pode ter sido em relações anteriores, que pode ter sido em relações que a gente nem vivenciou, como você disse, que vem da nossa ancestralidade, está apitando isso. Isso a todo momento. E são esses sinais que a gente precisa muito prestar atenção. Por isso que é tão importante a gente se observar cada vez mais. Não à toa, não por acaso, nós temos hoje o privilégio de desacelerar esse nosso processo de fazer as coisas e tudo mais externas e ter que ficar em casa, por exemplo, para prevenir um monte de gente. E também para a gente se olhar mais, desligar um pouco a televisão, desligar um pouco a internet, no máximo colocar uma música, pegar uma boa leitura, escutar bons áudios, para que a gente possa se conectar. Só um exemplo, ontem eu recebi um presente fofo da nossa amiga Paula, e ela mandou para a gente aqui um vaso com... Isso é crochê que fala? Não sei o nome. Acho É que é crochê? feito à mão, gente. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui o Jorge. Um vaso feito à mão. E foi muito gostoso, porque quando ela entregou, ela falou assim: eu estou aproveitando essa quarentena para me redescobrir e descobrir um monte de coisa. Olha isso, é um trabalho manual, onde ela coloca o tempo que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa para fazer algo novo. É isso que a gente precisa mais. É isso que a gente precisa aproveitar mais. Porque, ironia ou não, daqui a pouquíssimo tempo, essa história de distanciamento social vai acabar. E a gente vai perder essa oportunidade de, pelo menos agora, respirar, se tocar, entender por quê. Por que que eu estou gripado, por exemplo? Estou gripado hoje. Não é Covid, é gripe mesmo. Enfim. Mas por que que isso aconteceu? O que que meu corpo está pedindo para que eu faça que me coloque quieto em boas horas do dia para que eu... Espera, aonde que eu estou acelerado? Para que que eu preciso disso? Acreditem ou não, isso está relacionado também com essas relações tóxicas. Porque se a gente não sente esses sinais, a gente entra numa relação dessa, a gente se permite, a gente atrai uma relação dessa sem perceber. Não, E e a daqui a gente pouco passa. é o tóxico da relação sem perceber. É, exatamente. E daqui a pouco passa 5, 20 anos e você só percebe depois desse prazo. Ah, uma das coisas que eu falei para essa pessoa do divórcio é: saia da relação sem profanar ódio para o outro lado. Embora o outro lado te magoe tanto. Porque todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito de ser feliz. E se a relação chegou a esse ponto, é porque de uma certa forma você atraiu isso. E ponto final. Hoje à tarde, né, Dessa, nós tivemos uma conversa e eu falei, as pessoas que estão em volta pensam assim. Então, vamos revisar isso. Vamos recriar tudo isso e entender por que que a energia que está à minha volta é essa energia. Porque eu atraio isso.
E se eu não presto atenção nisso, daqui a pouco eu posso, por exemplo, transformar o meu casamento numa relação tóxica. Porque ninguém nasceu com a missão de ser tóxico para aquela ou aquela pessoa. A gente vai se tornando, a gente vai se permitindo isso. Por mais difícil que talvez seja ouvir isso agora, para você que está nesse processo, é libertador quando você fala, espera, a responsabilidade é minha. Então eu vou dar um jeito nisso. Como eu não consigo, procura ajuda. Principalmente porque quando você sai do lugar do fizeram comigo, você entende que você tem o que fazer. Porque quando você tá no lugar do fizeram comigo, você tá esperando a reação da pessoa. Sabe? Você tá esperando ser abandonada. Você tá esperando. Quando você entra no lugar do peraí, se eu me coloquei, eu posso me tirar sozinha, inclusive, porque, vai, sei lá, eu 26. Passei 25 anos sem você, baby, oi, né? Então, assim, você passou 25 anos como? Cheirando coca? Porque é o que a Aline estava comentando ali em cima. Tem algumas relações que são tão... Inclusive, a psicologia usa um pouco esse termo, dessa relação com toxicidade e vício, né? Então, tipo, cara, você precisa entender isso. Você vai ficar cheirando coca até os 40? Sabe? Depois não reclama que o nariz cai. Então, a Aline colocou um negócio assim, eu tô muito ariana hoje. O momento em que você sai do lugar do me fizeram tal coisa e passa para o local, eu permiti tal coisa ou eu me coloquei em tal lugar, é mágico. Cara, é isso, sabe? E não é fácil, tá? Eu não tô entrando aqui no grau da hipocrisia, inclusive minhas meninas sabem disso, de falar, ai gente, imagina, vira chavinha. Não, não é isso. Não é assim. Não é isso. É respeitar um processo. O que a gente estava comentando hoje de afasta. Afasta um pouco. Quando você achar que tá pouco, afasta um pouco mais para que você consiga olhar de cima ou de fora aquilo sem estar naquele turbilhão de emoções. Tira a lupa, né? Tira a lupa, como diz Dona Ju. Tira a lupa, sai de dentro, sabe? Quando você tá segundo Dona Malu, no ofurô de merda, você tá ali submerso, sabe? Você tá aqui, ó. Quando você resolve que você vai fazer isso aqui, cara, olha tudo que tá em volta que você não tá vendo. Sabe? Imagina a sensação. Isso é amedrontador às vezes, quero deixar claro que isso não é tão tranquilo quanto a gente tá falando. Não se sinta mal se você tá nesse processo e ele não tá super de boa, super leve, super alto astral. Tá tudo bem, não tá bem, sabe? Tá tudo bem agora, não tá bem. O importante é que você perceba que o movimento de tirar o olho... Cara, que ótimo! Já tô vendo um grande passo, né? Você está fazendo agora, Andressa, está me trazendo uma coisa tão bonita que é uma das bases das terapias, né? Que é o falar, é colocar para fora, é realmente falar. Não à toa que os grupos de ajuda para viciados, geralmente o layout é uma roda onde cada um fala. O processo de falar, de colocar para fora, de realmente falar, verbalizar aquilo que está sentindo, ele é tão libertador, que as fichas caem para a gente que fala, as fichas caem para quem ouve, para quem escuta, e as fichas caem para quem está ali só passando sem saber o que está acontecendo. Ressoa, né? Por isso que é tão libertador. Se for para a gente entrar no aspecto da programação neurolinguística, então falar ele é cura. E isso tudo que você está fazendo agora está me refletindo muito isso e me fez lembrar de uma frase que quando eu tinha acabado de sair de uma relação tóxica, eu escutei uma frase que a princípio me amedrontou, deu vontade de eu entrar no estágio fetal e ficar quietinho, e no mesmo momento me dava coragem, que é: a partir de agora, você só depende de você. Para quem está numa relação. Eu não preciso falar que foi a Reiki Ana Juliana que me falou isso. Para quem está numa relação tóxica, escutar: a partir de agora, você só depende de você,
é um tiro na testa. Dá vontade de sair surtada. Só, só que nada, dá vontade de sair correndo, de voltar lá pro furor de merda. Às vezes a Só gente que, faz isso aí na vida. é, só que isso é tão libertador porque quem define, a partir desse momento, as regras do jogo é você. Isso é maravilhoso. Imagina você jogar o banco imobiliário onde você define as regras do jogo. Eu não sei se banco imobiliário foi um exemplo muito bom, tá? Mas para quem tem 40 anos, talvez tenha sido. Enfim, eu acho que para quem tem 25, não. Mas entende. Isso é tão libertador quando você assume a rédea da sua vida. Quando você assume a responsabilidade da sua vida. Quando você entende que pedir socorro, a decisão é sua. Isso é libertador. Porque você vai ter todas as cartas na mesa e você vai ter o poder de escolher. Escolher com quem fica, escolher para onde vai, escolher com o que você vai se sustentar, escolher em que você acredita. Isso é maravilhoso, porque gerações e gerações viveram sendo escravizadas, acreditando que só podia acreditar naquilo que os outros falavam. E hoje em dia não tem mais isso. E por vivermos gerações acreditando que a gente só podia acreditar naquilo que nos falavam, uma tempestade de crenças limitantes foram jogando na nossa cabeça, na nossa vida. Por isso que não pode se separar, tem que viver pelos filhos, não posso sair daqui, não tenho capacidade de viver sozinho, sozinha. Isso é libertador. Isso é tão louco, né? Porque quando a gente fala agora dos relacionamentos da nova era, né? Porque agora estão dando esse nome, tá chique. Então eu achei legal, a gente vai usar. Quando a gente fala dos relacionamentos da nova era, desse novo período em que a gente está entrando, a verdade, ela é a verdade, a liberdade e o entendimento, né? A autobusca, elas são tão importantes, mas tão importantes, que eu acho que não vai sobrar estrutura, mas que não esteja num pilar em que pelo menos esteja pautado numa verdade, sabe? Você pode estar tudo cagada na relação, mas se a sua verdade estiver sendo exposta, beleza, vamos resolver. Porque aí eu acho que entra no valer de valor, valor de valores, valores próprios, de crenças possíveis, beleza. Quando não entra no valer do seu valor, tchau e benção. Tá? A gente precisa entender, dentro dessas crenças que você fala, que as relações são dinâmicas. A gente precisa parar de engessar isso, porque nós acreditamos por tantos anos nesse engessamento, nessa cristalização, que quando sai um pouquinho disso, rola um desespero. As nossas crianças interiores começam a gritar, urrar, berrar e pedir bala no chão do shopping. Sabe, assim, a gente entra num estágio em que eu gosto muito dessa frase, que é corpo grita. Ai, travou. Grito que a alma tá precisando falar, e aí fica. Tá, ô Andressa, repete a frase aí porque travou. Tô curioso. Qual frase, gente? A frase que você anotou aí, que você ia dizer, o corpo grita. O corpo grita. Ai, travou. Quando a gente chega nessas somatizações, a gente toma uma dessa na cara, sabe? Se eu te falar que travou de novo, você acredita? Eu achei, nossa, mas eu fui só um pouquinho ruim. Ai, mas eu queria tanto esse movimento, né? Só falta pegar aqui e botar 2 xuxinhas. Mas eu queria tanto! E tipo, amor, você é adulta, não tem mais tanta coisa. Às vezes você vai ter que ter o que você não quer. Oi, sabe? Esse movimento da nova era, ele pede o autoconhecimento fora dessas crenças que você fala, exatamente para a gente parar de caber onde a gente não cabe,
parar de ser tóxico com quem não tem nada a ver com a paçoca. E entra numa pergunta que a Aline fez, né? Ok, mas e quando você se vê como a pessoa que exerce o papel do abusador? Meu amor, você pega aquela informação, trabalha. Quando você achar que tá bom, você trabalha um pouquinho mais, até ficar, tipo, legal, acho que isso é um valor meu agora. Acho que isso é uma verdade que eu gostei. E aí você já vai ver que seu padrão mudou. Sabe? De você observar aquilo. A constelação fala muito isso, né? A física fala isso. Quando você olha para aquilo, a coisa já mudou. Então, quando você quem provém esse abuso, peraí, esse abuso ele vem de onde? Essa situação, esse negócio que eu tive que não foi legal, ele vem de ontem? Não, ele pode ter vindo lá de quando eu tinha 3 anos. Eu vou lá fuçar no meu livro, eu vou lá fuçar nas minhas memórias, vou procurar alguém que, olha, não tô conseguindo, me ajuda aqui, quero fazer um teta, quero fazer uma psicologia, quero fazer um reiki, quero fazer um tantra. Fuça ali no seu livro, porque tá ali. Tudo que eu tenho para te dizer é está ali. E beleza, mudei o padrão. Ah, mas eu sou da turma da chibata. Pego um monte de chibata e me chibato várias vezes na vida. Assim, então, ai, porque eu? Mas eu sou culpada. Mas eu sou uma pessoa ruim. Velho, se aprendeu assim, é hora de desaprender. Period. Sabe? Vamos pro próximo. Tem tanta coisa aqui pra gente olhar que é legal, que é bonita. Olha que bacana que é aromaterapia. Vamos fazer e tal. Você trouxe o assunto sobre constelação familiar. Antes de falar de constelação, deixa eu só colocar um pensamento aqui para todos nós. Quando a gente reclamar, ficar reclamando, não é coisa de gente grande, não é coisa de adulto, né? Pessoas maduras, elas não reclamam, elas agem. Eu estava no começo do mês passado, há umas 3 semanas, eu estava fazendo uma mentoria de propósito de vida e eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, sobre maturidade. E eu falei para ele que adultos não reclamam, adultos agem. Então, quais são os passos? A gente para de reclamar porque a gente está agindo. Agindo, a gente amadurece. E amadurecendo, a gente evolui. Porque toda relação, a busca é por evolução, não é outra coisa. E essa evolução, é claro que ela é encontrada utilizando alguns sentimentos, como o amor, por exemplo. Teve até uma pessoa que te perguntou, né, sobre o amor, amor ao próximo, a gente se ama, uma pessoa, eu quero que a pessoa seja feliz, mas tenha a minha felicidade, enfim. Não lembro exatamente a pessoa que fez a pergunta, mas quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em evolução. E aí volta, né? Então, eu não reclamo, eu amadureço, aí eu evoluo. Então, se eu estou evoluindo, porque o processo de amadurecimento e de não reclamação, porque eu vou agindo para poder evoluir, ele já acontece. E quando isso acontece, a gente consegue enxergar, tanto na gente quanto no outro, o que aquele grito significa. Muitas vezes, quem grita muito é porque está levantando a mão desesperado pedindo ajuda. Obviamente que não somos terapeutas na relação. Nós estamos ali para se relacionar. Mas se temos esse olhar de entender que aquele grito não é comigo, eu já me coloco numa posição, eu não troco posições, eu não troco papéis. Que é agora onde eu entro no assunto que está relacionado com constelação familiar. Teve alguém que fez uma pergunta sobre a quebra desses nossos padrões repetitivos. Porque muitas vezes a pessoa ela vive entrando e saindo de relações tóxicas. Melhor dizendo, a pessoa vive saindo e atraindo relações tóxicas. Porque isso é um padrão. Quando a gente fala, por exemplo, de constelação familiar, a gente fala de uma ferramenta onde a gente tem a capacidade de olhar para aquele padrão.
aquele padrão que se repete. E muitas vezes, quando o campo permite isso, a gente consegue encontrar a origem desse processo de se repetir. Padrões que não nos ajudam na não reclamação, no amadurecimento, na evolução. E com toda a experiência que eu tenho como constelador familiar, mas disparado, na grande maioria das vezes, esses padrões repetitivos que nos levam para uma relação tóxica, que nos levam para uma falta de prosperidade e abundância, que nos levam por um não caminho de equilíbrio em alegria e felicidade, a origem é que ou eu ou alguém do meu campo ancestral está num lugar que não lhe pertence. Olha que ponto que nós chegamos. Então, quando a gente consegue olhar através, por exemplo, de uma constelação familiar e entender que existe ali um padrão repetitivo, que a origem é essa, e a gente coloca as peças no lugar certo, a gente consegue, então, e aí respondendo a pergunta, a não mais ter esse padrão repetitivo. E aí isso nos tira de um monte de coisa, como, por exemplo, de relações tóxicas. Falei bastante até. Nossa, um monte de gente tá falando um monte Eu aqui. tô Não sei se adorando aqui, porque tá todo mundo sem comer, taurino reclamão é sem comer, né? Ou todo mundo ariano aqui. Tá por surgindo um causa... relacionamento pra somar, e aí a galera tá tipo, ou soma ou some, e eu ainda chamo seu Uber. Eu achei isso ótimo. A relação, gente, a relação, se ela não nos traz evolução, tchau. Eu acho assim, na boa, trouxe, sabe? Ah, tchau, beleza, trouxe. Acabou. Legal, trouxe. Esse Acabou. momento. Tá chorando? Acabou. Acabou. Gente, não dá, não tenho maturidade para isso ainda. E assim, temos acho que 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. 5 minutinhos. Quer dizer, aquilo que eu sempre falo que é meia hora, esquece, né? Mas agora eu tô usando uma nova técnica. Eu tô colocando só os 15 minutos no IGTV, que é o que o Instagram permite, e eu jogo todo o resto no YouTube. Então, ok, dá pra gente ficar mais 2 horas. Não, tá tudo bem. Acho que ninguém precisa ficar mais 2 horas falando sobre relações tóxicas. Na verdade, gostaria aqui de encerrar a minha parte, que a gente tá acabando, falando que se ouça. Assim, e se acolha. Ninguém vai fazer isso por você. Assim, eu vou falar isso com todo o amor taurino de quem não jantou, mas deveria. Se ouça. Quando você entra no período, né, no processo do autoconhecimento, não é fácil, não é tranquilo, tá longe de ser um sonho cheio de rosas. Mas é o único lugar que vai te tirar desses padrões. É o único lugar que vai te diferenciar a vibração de coisas que você já não é mais atrelado, que você não acredita. É o único lugar em que o seu corpo vai falar. É o único lugar em que você vai ouvir o seu corpo falar. É o único lugar em que você vai ouvir o seu corpo falar e conectar com o divino, conectar com o seu eu, conectar com a sua verdade. Quando você entende esse estado do autoconhecimento, esse lugar, você começa a se relacionar por afinidade. Você começa a crescer somando. Você para de crescer pedindo nutrição. Você para de crescer na necessidade. Você para de crescer com medo de falar a sua verdade porque o outro pode ir embora. Bom, essa sou eu. Se você não gostar, falou. Muito obrigada. Mas se isso é importante para mim e você não estiver compatível, então se ouça. Ai, gente, essa é minha terapeuta. Essa é minha aluna, minha amiga, minha terapeuta, minha palhaça. Andressa, mais uma vez, né? Quando a gente quando a gente combina de se encontrar aqui na live, sempre é muita coisa, muito aprendizado, é muita ficha caindo para a gente, para os outros. Mais uma vez foi uma honra. Eu acredito que vai valer muito a pena a gente cumprir o nosso compromisso de se ver uma vez por mês na live. Acho que vai ser bom, muito bom para a gente, para as pessoas. Para a gente finalizar aqui,
Manda recadinhos do coração, como as pessoas te encontram. Elas te encontram pelo Instagram aqui. Vou fazer um jogo de palhaço aqui. Você tem direito de usar 3 frases para vender seu peixe. Valendo. Meu momento Tantra transforma vidas, traz você para si mesmo. Siga-nos e ganhe 12 milhões de Acabou. reais em 3 meses. Acabou. Sigam o meu Momento Tantra, sigam a Andressa também, porque ela é bem engraçadinha nas postagens dela. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu vou dar os recadinhos do coração aqui com você aí, tá bom? Gente, como eu disse no começo, essa semana é uma semana intensa de lives aqui no canal. Tudo eu estou colocando no IGTV e coloco complementação lá no YouTube para a gente movimentar o canal do YouTube também. Um monte de pergunta que ficou aí, mandem para a gente essas perguntas que a gente vai responder. Muito provavelmente a gente responde isso nos comentários daqui ou lá do YouTube. Sigam a gente, sigam os nossos programas de ajuda, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Sobre as lives, entra nos meus stories ali na agenda dos destaques, tem o nome de todo mundo e tudo que vai rolar essa semana. Mas eu quero dar um recadinho especial, já que a Andressa faz parte dessa turma. Todo dia 1º do mês a gente se encontra virtualmente agora, né? Para fazer o que a gente chama de meditação reikiana, que é praticamente uma introdução sobre a filosofia do Reiki. E a gente não só fala, não, a gente pratica essa meditação reikiana de cura e de prosperidade todo dia 1º do mês. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim aí, que eu coloco você no grupo e a gente abre a sala no dia 1º, no período da noite, Reiki. Vocês se conectam com a gente, vocês trocam experiências com a gente. Já está piscando aqui o Instagram, ele vai dar um bug na gente, então antes que a gente receba a torta na cara, beijo, Dessa, beijo para todo mundo. Gente. Adorei a participação de vocês.